Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez, sempre crendo que Deus, o nosso Pai amoroso, este Pai tão carinhoso, tem manifestado a nós, na nossa história, na nossa vida, na história da humanidade, a graça que vem dele. Desde a antiguidade, diz a Bíblia, Noé achou graça diante de Deus. Porque as pessoas, às vezes, trabalham de forma equivocada, achando que a graça de Deus só se manifesta ou só se manifestou mediante a vinda de Jesus. É verdade que, a partir da vinda de Jesus, a graça de Deus foi superabundante sobre a vida e a história da humanidade, e assim o é até hoje. Porém, Deus nunca deixou de ser um Deus gracioso que nos surpreende com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor por todos os homens. Uma vez que Ele criou ao homem a sua imagem e semelhança, Ele não criou o homem para a destruição, Ele não criou o homem para a condenação. Ele criou o homem para ter intimidade e relacionamento com Ele. E a Bíblia nos ensina que, através da história, você e eu nos tornamos independentes, afastados de Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Através da história, nós vemos que o homem, primeiro, quis ser como Deus. Este foi o pecado de Adão e Eva, não é comer a maçã. É o pecado de querer ser como Deus, sendo que nós somos criaturas e nós desejamos ser criadores, mas nós somos criaturas. A Bíblia nos diz que nós somos criados por Deus à sua imagem e semelhança, e não criados por Ele para sermos deuses. Então, quando você e eu entendemos isso, a gente sabe que a graça de Deus nos basta. Mas a nossa humanidade, por vezes, ela tenta se arrogar, ela tenta se ensoberbecer. É natural isso na vida do homem. Por quê? Por causa do pecado. Porém, a Bíblia nos diz que depois que Cristo nos resgata, nos transforma, nos faz novas criaturas, Ele agora trabalha com a nossa humanidade, com a vida dele em nós. E ainda que eu tenha na minha humanidade a tendência e a possibilidade de querer ser mais, de querer arrogar-me, de querer achar que eu sou bom, a graça de Deus é quem vai sustentar a minha vida. E quando eu acho que estou de pé, a Bíblia diz, cuidado para que você não caia. Então, tudo que você e eu precisamos é viver debaixo da graça de Deus. A própria palavra de Deus, em 2 de Coríntios, no capítulo de número 12, se você abrir as Escrituras Sagradas, a partir do versículo número 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ora, veja que palavra tremenda, maravilhosa. Deus está dizendo para Paulo. Paulo teve uma experiência linda. Diz a Bíblia que ele foi ao terceiro céu, foi arrebatado, viu coisas que palavras humanas não são capazes de descrever muitas vezes. E Paulo então se viu naquela situação em que a sua humanidade transcendeu o que é o humano, o que é o racional, e ele viu coisas maravilhosas, ele experimentou coisas tremendas, celestiais, de um nível sobrenatural, sobre-humano. E aí então ele começou a pensar que ele pudesse ser melhor do que os outros. E aí a Bíblia diz, para impedir que ele se exaltasse, Deus permitiu um espinho na carne dele. E quando ele foi orar a Deus 3 vezes, a Bíblia, para que Deus o libertasse desse espinho, dessa tormenta, Deus disse, não, a minha graça te basta. E sabe qual foi a resposta, então, de Paulo diante desta verdade bíblica? Ele diz assim, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse e esteja sobre mim. Veja a resposta do cristão diante de um espinho na carne, diante de uma tormenta, diante de uma tribulação, diante da aflição, diante da perseguição, diante dos perigos. Ele diz, Senhor, a minha graça, a graça que vem de Ti na minha vida, basta. Senhor, a Tua graça me basta? Ótimo. Então me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o Teu poder.
porque quando a tua graça se manifesta, ela me é suficiente. Se você deseja viver debaixo da graça de Deus, viver uma vida tranquila, em paz, e na dependência dEle, na segurança que vem dEle, o caminho você já sabe. Confesse a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, e descansa que o mais, Ele, com certeza, o fará.